Capítulo 5. A necessidade de pregar. Nebraska, 1869-1928. John Buffett, o primeiro Buffett que se tem notícia no mundo, era um tecelão de sarja, supostamente descendente de huguenotes franceses. Ele fugiu para a América no século XVII para escapar da perseguição religiosa e se estabeleceu em Huntington, Long Island, como fazendeiro. Pouco se sabe além disso sobre os primeiros Buffett nos Estados Unidos, exceto que foram todos fazendeiros. Está claro, no entanto, que a necessidade de pregar de Buffett faz parte de um legado familiar. Um dos filhos de John Buffett foi um exemplo precoce disso. Ele é famoso por ter navegado para o norte pelo Estreito de Long Island até uma colônia costeira em Connecticut, onde subiu ao topo de uma colina e começou a pregar para os pagãos. Mas é pouco provável que os próscritos contraventores e céticos de Greenwich tenham se arrependido ao escutar suas palavras, uma vez que, segundo reza a lenda, um relâmpago o fulminou em seguida. Várias gerações depois, Zebulon Buffett, um fazendeiro de Dix Hills, Long Island, deixou sua marca na árvore genealógica da família ao apresentar o primeiro registro de outro traço do clã Buffett: tratar os próprios parentes com extrema avareza. Isso se deu quando seu neto, Sidney Hoffman Buffett, largou o emprego na fazenda de Zebulon, revoltado com o salário vergonhosamente baixo que recebia. Sidney, um adolescente desengonçado, foi para o oeste até Omaha, Nebraska, para se juntar a George Holman, seu avô materno, em seu negócio de cocheiras. O ano era 1867 e Omaha, uma colônia que consistia basicamente de um amontoado de cabanas de madeira, desde a época em que funcionava como posto de abastecimento para aventureiros a caminho do oeste durante a Corrida do Ouro. Omaha fornecia as necessidades básicas dos pioneiros: jogatina, mulheres e bebida. Mas, com o fim da Guerra Civil, aquilo estava prestes a mudar. Uma grande ferrovia transcontinental ligaria o país recém-reunido de costa a costa, e o próprio Abraham Lincoln decretou que Omaha seria o quartel-general da Estrada de Ferro. A chegada da Union Pacific encheu a cidade de um espírito comercial frenético, assim como de um senso de predestinação. Não obstante, o local manteve sua reputação de Sodoma, célebre pela devassidão, e como antro de patifes. Depois de trabalhar com o avô, Sidney deixou Omaha para abrir uma mercearia no vilarejo com ruas de terra. No seu negócio respeitável, porém modesto, ele vendia frutas, legumes e carne até às 23 horas. Todas as noites. Tétrase das padarias por 25 centavos, coelhos por 10. Seu avô Zebulon temia pelo futuro de Sidney e o bombardeava com cartas cheias de conselhos, contendo diversas regras às quais seus descendentes dão ouvidos até hoje, com uma exceção importante. Abre aspas. Tente ser pontual nas suas negociações. Você terá dificuldades em se entender com certos homens. Com estes, faça a menor quantidade possível de negócios. Proteja seu crédito, pois ele vale mais que dinheiro. Se for continuar no comércio, contente-se com lucros módicos. Não tenha tanta pressa de enriquecer. Quero que você seja capaz de viver e morrer bem. Fecha aspas. Contentando-se com lucros módicos no lugar que vivia uma ascensão desregrada, Sidney aos poucos tornou sua loja um sucesso. Casou-se com Evelyn Ketchum e com ela teve 6 filhos, sendo que vários morreram precocemente. 2 meninos, Ernest e Frank, estavam entre os sobreviventes. Já se disse que nenhum homem recebeu um nome tão apropriado quanto Ernest Buffett. Nascido em 1877, ele interrompeu sua educação formal na 7ª série, para se juntar ao pai atrás do balcão durante o Pânico de 1893. Já Frank Buffett tinha um temperamento excêntrico, bem diferente do de seu metódico irmão. Ele se tornou um homem grande e barrigudo, o pagão entre os puritanos da família, aquele que gostava de uma bebidinha. Um dia, uma jovem estonteante apareceu na loja procurando emprego. Seu nome era Henrietta Duval e tinha viajado até Omaha para fugir de uma madrasta hostil. Tanto Frank quanto Ernest se apaixonaram imediatamente pela jovem, mas foi Ernest, o mais bonito dos irmãos, que se casou com Henrietta em 1898. Logo depois dessa disputa, Ernest se tornou sócio do pai, Sidney. Com o tempo, partiu para abrir outra mercearia. O primeiro filho de Ernest e Henrietta, Clarence,
nasceu um ano depois do casamento, seguido por mais 3 meninos e uma menina. Frank continuou solteiro a maior parte da vida e, aparentemente, nos 25 anos que se seguiram enquanto Henrietta era viva, ele e Ernest nunca voltaram a se falar. Ernest se tornou um dos pilares da cidade. Na sua nova loja, as horas eram longas, o salário curto, as opiniões férreas e não havia tempo para tolices. Sempre usando um terno alinhado, da sua mesa no mezanino ele impedia, com uma carranca, que seus empregados fizessem corpo mole, ou escrevia cartas exigindo que os fornecedores fizessem a gentileza de apressar a entrega do Apple. Ele cativava as clientes, mas nunca hesitava em julgar o próximo, e carregava um bloquinho preto, onde anotava os nomes das pessoas que o irritavam, sobretudo democratas e gente que não pagava as contas penduradas. Ernest tinha certeza de que o mundo precisava de suas ideias, e por isso viajava para fazer palestras em toda parte, nas quais lamentava o estado lastimável da nação e fazia contato com homens de negócio que partilhavam de suas ideias. Insegurança não existia para ele. Sempre falava de forma exclamativa e esperava que você reconhecesse que ele sabia o que era melhor, diz Buffett. Numa carta ao filho e à nora, na qual os aconselhava a sempre ter algum dinheiro vivo à mão, ele descreveu os Buffett como a encarnação da burguesia. Abre aspas. Posso dizer que nunca existiu um Buffett que tenha deixado uma grande propriedade, mas tão pouco houve algum que não tenha deixado nada. Eles nunca gastavam todo o dinheiro que ganhavam, sempre guardavam parte dele. E conseguiram se sair muito bem assim. Fecha aspas. Gaste menos do que você ganha. Poderia, na verdade, ter sido o lema da família Buffett, acompanhado do seu desdobramento lógico. Não contraia dívidas. Henrietta, também descendente de huguenots franceses, era tão frugal, determinada e abstêmia quanto seu marido. Campbellite, devota, ela também sentia que sua missão era espalhar a palavra. Enquanto Ernest estava na loja, ela atrelava os cavalos à carruagem da família e reunia as crianças para um passeio no campo, onde batia as portas das casas de fazenda para distribuir panfletos. Seu temperamento não ajudou em nada a abrandar as tendências naturais dos Buffett. Na verdade, há quem diga que Henrietta era a mais dedicada de todos os pregadores que já existiram na família. Os Buffett eram comerciantes e não membros da classe empresarial ou da elite mercantil. Descendente dos colonos pioneiros de Omaha, eles sabiam muito bem qual era o seu lugar. A esperança de Henrietta era de que seus 4 filhos e sua filha se tornassem os primeiros da família a se formarem numa faculdade. Para poder pagar por essa educação, ela apertava o orçamento da casa, até mais do que o estritamente necessário, dizem, mesmo para os padrões da família Buffett. Todos os filhos homens trabalharam duro na loja da família quando eram novos. Graças a isso, Clarence se formou em geologia e começou uma carreira no ramo do petróleo. George, o segundo filho, doutorou-se em química e se mudou para a costa leste. Os 3 filhos mais novos, Howard, Fred e Alice, se formaram na Universidade de Nebraska. Fred passou a trabalhar na loja e Alice se tornou professora de economia doméstica. Howard, o terceiro filho e pai de Warren, nasceu em 1903. Ele tinha lembranças ruins em relação a se sentir excluído durante os anos em que estudou na Central High School, no começo da década de 1920. Omaha era controlada por um pequeno grupo de famílias que eram donas dos estábulos, bancos e lojas de departamentos, e que haviam herdado fortunas com as cervejarias agora fechadas pela lei seca. Minhas roupas eram quase todas usadas, herdadas de meus 2 irmãos mais velhos, dizia Howard. Eu trabalhava como entregador de jornal e era filho de um dono de mercearia. Então as fraternidades escolares nem olhavam para mim. Eu era apenas um dos garotos que vinham de outra realidade. Aquele desprezo o afetou intensamente, gerando nele uma revolta profunda contra a divisão de classe e os privilégios dos bem-nascidos. Na Universidade de Nebraska, Howard se formou em jornalismo e trabalhou no jornal da faculdade, o Daily Nebraska, onde pôde conciliar a defesa dos excluídos, denunciando as atividades escusas dos poderosos, com o fascínio da família pela política. Não tardaria a conhecer Leila Stahl, uma garota cujas origens tinham despertado um interesse pela imprensa e uma consciência social semelhante aos dele.
O pai de Leila, John Stahl, um homenzinho gentil de ascendência alemã, tinha percorrido numa charrete todo o condado de Cumming, no estado de Nebraska, com uma manta de couro de búfalo no colo, como superintendente escolar. Segundo contava a família, ele era apaixonado pela mulher, Stella, que lhe deu 3 filhas, Edith, Leila e Bernice, e um filho, Marion. Mas, descendente de ingleses, Stella se sentia infeliz vivendo em West Point, Nebraska, uma cidade de donas de casa germano-americanas, e jamais ficara à vontade ali. Dizem que ela se consolava tocando órgão. Em 1909, Stella sofreu um colapso nervoso. Isso deve ter parecido ser uma recorrência algourenta na história da família, pois sua mãe, Susan Barber, que tinha fama de maníaca, fora internada no manicômio estadual de Nebraska, onde morreu em 1899. Após um incidente, no qual, segundo o folclore familiar, Stella perseguiu Edith com um atiçador de lareira nas mãos, John Stahl desistiu do seu trabalho itinerante para cuidar dos filhos. Stella se isolava cada vez mais em seu quarto escuro, onde ficava enrolando o cabelo nos dedos, aparentemente deprimida. Esse isolamento era pontuado por acessos periódicos de crueldade contra o marido e as filhas. Stahl, percebendo que não poderia deixar as crianças sozinhas com a mãe, comprou um jornal, o Cumming County Democrat, de modo a poder ganhar a vida trabalhando em casa. Desde que Leila tinha 5 anos, essencialmente ela e suas irmãs cuidavam das tarefas domésticas, além de ajudarem o pai a colocar o jornal nas ruas. Ela aprendeu a soletrar fazendo composição tipográfica. Quando eu estava na 4ª série, lembra, tínhamos que voltar da escola e compor os tipos do jornal do dia seguinte, antes de podermos sair para brincar. Aos 11 anos, ela já sabia operar um linotipo, que mais parecia uma britadeira, e faltava às aulas todas as sextas-feiras por causa das dores de cabeça que sofria depois de colocar o jornal na rua nas noites de quinta. Vivendo em cima do próprio negócio, numa casa infestada de ratos, a família depositou todas as suas esperanças de futuro em Marion, o irmão brilhante que estava estudando para ser advogado. Durante a Primeira Guerra Mundial, a vida ficou ainda mais difícil para os Stahl, quando o Cumming County Democrat se posicionou contra os alemães. Numa cidade germano-americana, metade dos seus assinantes deixou o jornal e passou a ler o West Point Republican, o que significou uma catástrofe financeira. O próprio John Stahl era um defensor ardoroso do democrata William Jennings Bryan. Na virada do século, Bryan foi um dos políticos mais importantes da sua geração, quase se tornando o presidente dos Estados Unidos. No auge de sua vida política, ele defendeu uma espécie de populismo que expôs no seu mais famoso discurso. Abre aspas. Existem 2 conceitos de governo. Há os que acreditam que se você simplesmente governar para o bem dos ricos, a prosperidade deles escorrerá até os que estão lá embaixo. O conceito democrata é que se você governar para o bem do povo, a prosperidade deles subirá, permeando todas as classes que se apoiam nos seus ombros. Fecha aspas. Os Stahl se viam como parte do povo, a classe que sustentava as demais nos ombros. Mas a sua capacidade de suportar a carga não estava aumentando. Em 1918, Bernice, a irmã de 16 anos de Leila, considerada a menos inteligente das irmãs, aparentemente começou a desistir da vida. Ela estava convencida de que acabaria doente mental, como a avó e a mãe, e que morreria como a primeira, internada no manicômio estadual de Nebraska. Nessa época, a situação escolar de Leila indica uma vida doméstica caótica. Ela adiou sua entrada na faculdade por 2 anos para ajudar o pai. Após um único semestre na Universidade de Nebraska, em Lincoln, ela voltou para casa por mais 1 ano, novamente para ajudá-lo. Cheia de energia e considerada a mais inteligente das meninas, Leila mais tarde retratou esse período sob uma ótica diferente, descrevendo sua família como perfeita e afirmando que abandonou a faculdade por 3 anos para tentar conseguir uma bolsa de estudo. Quando chegou a Lincoln, em 1923, tinha uma ambição clara e confessada, encontrar um marido. Foi diretamente para o jornal da faculdade para pedir um emprego. Garota de estrutura frágil, com cabelo curto e liso, que se agitava com um passarinho na primavera, Leila era dona de um sorriso encantador, que suavizava a expressão dos seus olhos, penetrantes como flechas. Howard Buffett, que havia começado no Daily Nebraskan como colunista de esportes,
antes de se tornar editor, a contratou imediatamente. Moreno, bonitão, com estilo professoral, Howard foi um dos 13 estudantes entre todo o corpo discente que foram selecionados para os Innocents, uma fraternidade de homens extraordinários do campus que tinha como modelo as sociedades honorárias de Harvard e Yale. Assim, batizados em homenagem aos 13 papas inocêncios de Roma, os Innocents se declaravam paladinos da luta contra o mal. Eles também patrocinavam os bailes de formatura e as cerimônias de recepção aos ex-alunos. Ao conhecer um homem tão ilustre no campus, Leila o agarrou no mesmo instante. Bem, não sei que diferença ela fazia no Daily Nebraskan, afirmou Howard posteriormente, mas sem dúvida ela fez diferença para mim. E nunca me arrependi disso. Pode ter certeza, foi o melhor negócio que eu já fiz. Leila era uma boa aluna, com talento para matemática, e corria o boato de que quando ela anunciou seu plano de abandonar a faculdade para se casar, seu professor de cálculo jogou no chão o livro que segurava, desgostoso. Howard, que estava prestes a se formar, foi se encontrar com o pai para conversar sobre sua carreira. Ele não tinha nenhum interesse especial em dinheiro, mas, influenciado por Ernest, desistiu da profissão nobre e mal remunerada do jornalismo, bem como da possibilidade de estudar direito para vender seguros. Os recém-casados se mudaram para um pequeno bangalô branco de 4 quartos em Omaha, que Ernest encheu de móveis como presente de casamento. Leila o equipou de cima a baixo com $366 de artigos comprados, segundo ela, a mais ou menos o preço de atacado. Naquele dia em diante, ela dedicou toda a sua energia, a sua ambição e o dom que tinha para a matemática, que seguramente era maior que o de seu marido, a impulsionar a carreira de Howard. No início de 1928, nasceu Doris Eleanor, a primeira filha dos Buffett. Mais tarde, naquele ano, Bernice, irmã de Leila, sofreu um colapso nervoso e foi obrigada a abandonar o emprego de professora. Leila, no entanto, parecia livre da melancolia que vitimara a mãe e a irmã. Um furacão de energia. Ela podia falar durante horas sem parar, embora sempre tagarelasse sobre as mesmas histórias. Howard a chamava de Ciclone. Enquanto os Buffett se habituavam à vida de casados, Leila convenceu Howard a entrar para sua igreja, a First Christian Church, relatando com orgulho no seu diário a tarde em que ele se tornou diácono. Ainda apaixonado por política, Howard começou a demonstrar alguns sinais da necessidade de pregar, vocação típica de sua família. Mas quando ele e Ernest transformavam a mesa de jantar num fórum de discussões intermináveis, Fred, irmão de Howard, ficava tão entediado que se deitava no chão e dormia. Leila, contudo, acabou se convertendo às ideias políticas do marido, tornando-se uma republicana apaixonada. Os Buffett aplaudiam Calvin Coolidge, o homem que proclamara que o maior negócio dos americanos são os negócios, e compartilhava a sua crença num estado reduzido, com o mínimo de regulação. Era verdade que Coolidge baixara os impostos e concedera a cidadania a indígenas americanos, mas na maior parte do tempo ele ficava de bico calado e não causava problemas. Em 1928, Herbert Hoover, seu vice-presidente, foi eleito para sucedê-lo, prometendo continuar sua política pró-empresarial. O mercado de ações prosperara no governo Coolidge e os Buffett acreditavam que Hoover era o homem certo para mantê-lo assim. Quando eu era criança, diria Warren posteriormente, tive toda sorte de privilégios. Tive a vantagem de viver numa casa em que as pessoas falavam sobre coisas interessantes, tive pais inteligentes e frequentei boas escolas. Duvido que pudesse ter sido criado por pais melhores que os meus. Isso foi de uma importância enorme. Meus pais não me deram dinheiro e, sinceramente, eu não queria nenhum, mas nasci no lugar e na hora certos. Tirei a sorte grande da loteria do ovário. Buffett sempre acreditou a maior parte do seu sucesso à sorte. Mas, quando o assunto eram as lembranças que tinha de sua família, ao menos em parte ele recriava a realidade. Poucas pessoas concordariam que ele não poderia ter sido criado por pais melhores. Aliás, quando Buffett falava sobre como era importante para os pais ter um placar interno na criação dos filhos, ele sempre usava o pai como exemplo. Nunca citava sua mãe. Então, chegamos ao final do nosso capítulo 5 do livro A Bola de Neve, de Warren Buffett. Se você está curtindo a nossa série aí de audiobooks,
Não deixe de curtir, compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E se você deseja que a gente faça a leitura de algum livro aqui especificamente, você pode deixar aí nos comentários e em breve a gente vai atender o seu pedido. Ok, pessoal? Então esse foi o nosso capítulo 5 de hoje. Vejo vocês no capítulo 6, A Corrida da Banheira. Até mais!